Olá, olá, seja muito bem-vindo à oração virtual. Desde já, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Que Deus lhe abençoe a você e a sua família, o seu trabalho. Abençoe. Hoje, 16 de fevereiro, vamos fazer a oraçãozinha do dia, para o dia de hoje. Aquele que luta tem o que esperar, onde a luta, a coroa. Santo Ambrósio. Ó Cristo glorioso, pelo sangue que derramaste na cruz, fazei que eu não desista nunca de seguir adiante, quando o cansaço me abater. Assim seja. Amém. É a oração aí de Santo Ambrósio para hoje, né? E fazer o outro livretozinho aqui, o outro livreto, para a gente fazer uma oraçãozinha também para hoje, né? Vamos ver aqui, vamos pegar aqui 16 aqui, né? Emprego. Não, não deixeis cair o teu semblante nesse momento difícil. Não busque emprego ou soluções com os vedilhões das falsas promessas. Confia em tua capacidade profissional e busque coragem e força unicamente em Deus, pois só Ele pode abrir em breve as portas que precisas. Deus sabe o que você precisa e nunca deixará os seus em desamparo. Busque, procure, bata, peça e retire a pedra. Faça a sua parte. Persevere, insista e alcançarás os teus intentos. Como está escrito, o Senhor firma os passos do homem bom, e com o seu caminho se comprais, porque o Senhor o segura pela mão. Conheça as tuas obras diante de ti, pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sou o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 7, dos 7 e 8. Né? Palavra do Senhor, graças a Deus. Mensagem aqui do dia 16, né? Referente a emprego. Deixa eu botar um marcadorzinho aqui. Procurar um marcadorzinho. Depois eu vou procurar um marcadorzinho aqui desse tamanho. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo. O tema de hoje, eu vou abordar um tema aqui. Eu já falei um pouco desse tema noutra oportunidade. Talvez eu não fui claro dessa forma. Como eu vou ser claro, específico, vamos dizer assim, como eu vou colocar aqui. Eu até separei aqui um texto que eu coletei, né, um texto que tem aqui as passagens bíblicas, que o tema é: pode existir salvação longe da igreja fundada por Jesus? Ou seja, nos faz esse questionamento: se pode existir salvação longe da igreja. A igreja, e aí já coloca um texto, né? A igreja é Jesus. A igreja e Jesus são a mesma coisa, como afirma São Paulo em Colossenses 1,18. Eu marquei aqui, não marquei a passagem, mas marquei aqui Colossenses 1,18. Vamos ver aqui o que a passagem diz aqui. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Ou seja, logo no 18, né? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Colossenses 1,18. Fora da igreja não há salvação. A salvação é pelo sangue de Cristo. 1 Pedro 1,2. Capítulo 1, versículo 2.
E Cristo derramou seu sangue pela única igreja que ele fundou, Atos 20, 28, Efésios 5, 25. Cristo, cabeça, salva seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1, 18, né, que ele fala. Há um só corpo, Efésios 4, 4. Por isso, esta ecclesiam nullas salus, concílio de Latrão, concílio 4 de Latão, Atos 2, 47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O que essa frase quer dizer esta sentença é dos grandes pais da igreja, como Santo Agostinho, 430, São Justino, 165, Santo Irineu, 200, etc. E mostra que a igreja é fundamental para a nossa salvação. Como entender essa afirmação? De maneira positiva, ela significa que toda salvação vem de Cristo, cabeça, através da igreja, que é o seu corpo. Explica o catecismo da igreja católica. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o Concílio Vaticano II ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Jesus Cristo é o único mediador e o caminho da salvação, mas ele se torna presente para nós no seu corpo, que é a igreja. Ele, mostrando a necessidade da fé e do batismo para a nossa salvação, Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo. Ao mesmo tempo, confirmou a necessidade da igreja, no qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta, diz o catecismo que por isso não podem salvar-se aqueles que sabem que a Igreja Católica foi fundada por Deus através de Jesus Cristo como instituição necessária. Apesar disso, não quiseram nela entrar, ou então perseverar. Lumen Gentium 14 e Catecismo 846. Eu tenho aqui um resumo não, aqui é o ano litúrgico, não é o resumo do catecismo, não. Eu achei que eu tinha separado aqui, mas eu não separei. E está ali no meu documento ali. Eu não vou pegar, eu vou marcar só aí o parágrafo, né? 846. Ou seja, que é necessário, como instituição necessária. Apesar disso, não quiseram nela entrar ou então perseverar. Eu me lembro muito da questão quando Jesus veio ao mundo e as profecias, né, a palavra, os dizeres, né, a liturgia, ela diz que a salvação veio ao mundo e eles não acolheram a salvação, né? Quando a igreja nos toca pelos sacramentos, é o próprio Cristo que nos toca. Ou seja, através do sacramento, né? O batismo, a confissão, o matrimônio, né? A unção dos enfermos. Jesus disse aos apóstolos, hoje os bispos, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10,16. Despreza a igreja e seu magistério sagrado. Desprezar a igreja e seu magistério sagrado é desprezar Cristo, disse o Papa Paulo VI, que quem não ama a igreja não ama a Cristo. São Paulo, na carta de São Timóteo, diz que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, 1 Timóteo 2,4. E afirma em seguida que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15. O catecismo afirma que a única igreja de Cristo subsiste na igreja católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Lumen Gentium 8 e o catecismo 870. A igreja é apostólica, está construída sobre os 12 apóstolos
do Cordeiro. Apocalipse 21, 14. Ela é indestrutível. Mateus 16, 18. É infalivelmente mantida na verdade. João 14, 25, 16, 13. E o Catecismo da Igreja Católica 869. Via apologética católica. Ou seja, há salvação fora da igreja? Né? Não há salvação, né? É uma só, né? Eu acredito que assim esse texto aqui ele já relata, ele já exprime um pouco do que eu coloquei, né, num tutorial anterior a esse, né? Um tutorial que eu coloquei de que a salvação é o próprio Cristo, né? E o Cristo é a igreja, né? O Cristo é a cabeça da igreja, né? Nós somos os membros, né? A humanidade são os membros, né? Desse corpo. E nós não podemos ficar de fora, né? Às vezes a pessoa coloca assim, não, eu posso muito bem buscar a minha salvação só seguindo a Cristo. Ou seja, não dá para seguir a Cristo sem seguir a igreja, não dá, porque vai entrar em contradição, entende? Vai entrar em choque, em conflito. Quando você se depara com os ensinamentos de Cristo, automaticamente os ensinamentos de Cristo ele deixou na igreja, ele colocou ali na igreja, né? Como ele bem o cita aqui com relação a tudo que vocês ligarem, aqui ó, no caso, uma parte aqui que diz assim, ó, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, se eu rejeito a igreja, se eu não quero a igreja, eu tenho alguma coisa de rejeição com a igreja, então automaticamente eu estou rejeitando a Cristo. E vice-versa, tá entendendo? E vice-versa, não tem como eu dizer que vou acolher Cristo sem acolher a igreja. Não tem como, tá entendendo? Não tem como eu fazer isso, né? Eu ver aqui pegar aqui uma dessas passagens aqui, uma passagem aqui aleatória aqui, eu vou pegar uma passagem aqui aleatória que fala dessa questão da salvação. Eu acho que aí não vai pegar em sumo o que eu ver essa passagem aqui de Efésios aqui, ó. Ó, no caso aqui, ó, unidade na igreja. Exorto-vos, pois, prisioneiros que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual foste chamados, com toda a humildade e a amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como for chamado pela vossa vocação, há uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Aí aqui ele fala das funções, né? Cada um exerce as funções. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vim aqui no Efésios 3, 10, ele diz assim, ó, assim de hora em diante, as denominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade de sabedoria divina, de acordo com o desígnio eterno que Deus realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela fé que nele depositamos, temos plena consciência de aproximarmos junto de Deus. Por isso os rogo que não desfaleçais
nas minhas tribulações que sofro por vós, elas são a vossa glória. Não, aqui fala a questão da doação, né, os ultrajes que o discípulo sofre, né, o apóstolo sofre, por estar fazendo a vontade de Deus, as coisas que acontecem. Tem uma passagem aqui, rapaz, é que eu não estou lembrado, eu estou tentando me lembrar aqui, que é aqui nos livros, aqui, né, nas cartas, aqui nas cartas. Eu não sei exatamente onde é que fala a respeito dessa questão da pertença à igreja, né? Pertencer à igreja. Instruções para a organização da igreja. Questão de organização da igreja, né? Aí aqui já é Hebreus. Então é basicamente isso. Vou aí pegar no papel, não sei o que era. É basicamente isso, né? Que assim não tem como. No outro tutorial eu falei que não tem como separar uma coisa da outra, ou seja, eu não posso separar Cristo da igreja. Vai ser uma coisa capenga, ou seja, vai ser uma perna pernito, né? Eu querer caminhar só com Cristo, dizer não, só Cristo vai me suprir. E verdadeiramente o supre, né? Se ele bem quisesse assim, mas ele não quer assim. Por que eu digo que ele não quer assim? Porque ele instituiu a igreja justamente para a gente viver nela. Ele instituiu a igreja para que a humanidade viva nela, viva com ela e viva por ela. Entende? Porque automaticamente quando a gente faz isso, a gente está vivendo nele, né? É como que você, né? Eu acho que até fiz essa comparação, né? Uma comparação assim um pouco grotesca, né? Mas eu coloquei lá a visão de Santo Agostinho e aqui eu coloco a questão da água, né? Como que você querer andar no mundo molhado, mas sem querer estar molhado, ou seja, eu quero andar no mundo molhado, ou seja, eu quero andar no mundo cheio da graça, cheio da graça de Deus, mas eu não quero essa graça. Por que eu digo que eu não quero essa graça? Eu não quero essa graça porque automaticamente eu rejeito a igreja, ou seja, eu desprezo a igreja. Não, eu não quero nada com o negócio de igreja, de estar dentro de igreja, não quero ser rato de igreja, não quero ser barata de igreja. Ou seja, não, eu quero caminhar aqui sozinho, é só eu aqui no meu dia a dia, ou seja, não tem como. É justamente esse ponto que eu digo. E talvez você se pergunte assim, Raimundo, mas por que é por que o povo de Deus, por que a igreja, por que os formadores, por que os exegetas, por que os padres, por que todos aqueles que fazem a vontade de Deus, que buscam fazer a vontade de Deus, por que eles se inquietam com isso? Por que eles insistem nessa tecla? Que nós temos que estar dentro de uma igreja para merecer ou para ter essa salvação? Porque isso é o fundamento, ou seja, é o fundamento, é a base, é a origem, é o Gênesis, né? O Gênesis é a origem, entende? É como que você recebe um título, não um título simplesmente por receber, pronto, aqui tu é, né? Como a questão do ser pai, né? A pessoa que é pai, a pessoa que é mãe, né? Ou seja, quando ela é pai, quando ela é mãe, e vamos supor que o filho dela, o filho no qual confirmou que aquela pessoa é pai, que aquela pessoa é mãe, seja tirado dela, aí pronto, tira dela, aí ela diz assim, pronto, agora eu não sou mais pai, agora eu não sou mais mãe. Não, isso não tem como acontecer, isso não dá para acontecer, porque
aquele título, aquela função, aquele dom, aquela graça que aquela pessoa recebeu. Automaticamente, quando nasceu um filho, né, pelo ato, pelo coisa, daquele homem, daquela mulher, automaticamente quando eles se tornaram pais, né, como pai e mãe, aquilo ali não tem mais como ser revogado, não tem mais como ser, né, ser retirado, né? É como uma palavra, se eu disser assim, ai, você é agraciado, pronto, eu disse a palavra, você é agraciado. Então eu não tenho mais como voltar atrás e dizer o que eu já disse. Então Jesus, a igreja, essa união, ela age em nós da mesma forma, essa graça ela age em nós da mesma forma. Essa filiação de nós pertencermos à igreja, ela age da mesma forma em nós. Não tem como eu chegar para você e dizer que você não é igreja, de que você não deva viver como aquele, né, como aquela graça, não devo viver com aquela graça, com aquele título, com aquela honraria sobre vós. Eu não tenho como fazer isso, porque Deus ele já instituiu isso, entende? E eu diria que até mesmo aí é onde vem o ápice do ápice, né? Eu diria até mesmo se nós relutarmos, se nós nos inquietarmos, se nós dissermos, não, eu não quero viver sobre essa graça, eu não quero viver dessa forma, tendo essa honraria, tendo essa graça de que eu tenho que ter a salvação, eu quero ter a salvação, mas eu não quero ter a igreja. Vocês não tem como você desvencilhar disso, não tem como você separar essa coisa uma da outra. Você pode relutar, você pode empreender, você pode ir ao longe, você pode fazer o que for, mas aquilo ali já está firmado, ou seja, nós pertencemos a um corpo, nós pertencemos a uma realidade, a igreja. E muitas pessoas vivem no mundo sem compreender isso, sem entender essa realidade. E por isso sofrem, por isso padecem. Porque elas querem caminhar, né, como eu disse no início, elas querem caminhar mancando. Ou seja, falta esse lado, falta assumir esse pertencer, assumir essa graça, esse dom que Deus nos deu, que é pertencer a uma igreja, e que isso vai nos levar à salvação. Ou seja, essas duas perninhas que andam, né, a salvação e a igreja, que são como se duas pernas que vai caminhando, né? Eu até notei um tempo desse aqui no início aqui da minha Bíblia, que o caminho da nossa salvação ela é como um tripé, ó. Ele tem a palavra, ele tem a oração e tem a Eucaristia. Se você buscar essas três coisinhas, é como as pedrinhas lá de Nossa Senhora, né? O tripézinho de Nossa Senhora. Aí eu coloquei o que aqui? Eu coloquei a palavra de Deus, é o que? É a vida, ou seja, é a vivência do que nós temos que viver, é o que nós temos que viver, o exemplo de Cristo. A palavra é o que nós temos que viver no dia a dia, o exemplo de Cristo. A oração são aquilo que nós devemos viver. Eu devo viver o que? Eu devo viver o que Deus nos ensinou, os seus ensinamentos, a oração, né? Os ensinamentos de Deus, as coisas boas, as coisas, né? Os preceitos verdadeiros, a graça verdadeira, ou seja, é o que eu devo viver. E a Eucaristia não só o exemplo, mas é o que Deus deixou para nós. Deixou o que? Deixou a igreja, deixou o documento, né? O que a igreja oferece, o sacramento, tudo aquilo ligado à igreja, tudo aquilo ligado ao contexto da igreja, tudo aquilo ligado a esse contexto, os documentos, os padres, os papas que Deus deixou, ou seja, é o contexto igreja, é o contexto da realidade que Deus deixou enquanto igreja. Rapaz, esse bicho aqui aperta, rapaz, chega dói no juízo. Então é justamente isso. Então assim, nós não podemos andar capenga, nós não podemos andar, né, mancando na nossa vida, ali, não, eu quero só a salvação, eu não preciso estar dentro de igreja. Não, não é isso, entende? Eu tenho que estar dentro de uma igreja, eu tenho que coisa. Eu fico olhando até mesmo a questão de quando uma pessoa
ela passa a vida dela todinha no mundo, ou seja, ela nunca foi à igreja. Ela diz que acredita em Deus, na sua casa talvez ela faça até alguma oração, ela faz até algum coloque diante de Deus no seu dia a dia, mas ela nunca vai à igreja, ela não vive nada da igreja, ela não vive um sacramento, ela não vive nada. Ou seja, ela simplesmente nasceu, talvez muitos, talvez não foram nem batizados, e aí ela vive no dia a dia. Aí quando ela morre, a família quer porque quer levar para a igreja, quer porque quer levar para dentro da igreja, para poder receber o sacramento, receber a extrema-unção, para poder receber, né, uma oração, uma missa, uma coisa. Ou seja, eu não digo que é errado, não é errado isso, mas eu digo que a pessoa teve a oportunidade na vida, enquanto estava viva, teve várias oportunidades na sua caminhada e nunca buscou a igreja, e depois de morto quer buscar, ou seja, quer ir lá na igreja. Então assim, eu não acho certo, né? Eu não acho certo. De uma certa forma, assim, uma parcelazinha, eu diria que é errado, porque você deveria buscar a igreja enquanto está vivo, enquanto tem a sua, o seu, né, o seu livre-arbítrio por você mesmo. Não, eu tenho que buscar essa. Eu não posso viver no mundo capenga, eu não posso viver só com uma perna, só pulando igual o saci, querendo só a salvação sem a igreja. Não tem como eu viver isso. Então é basicamente isso. Tá certo? Então aí eu espero que você, meu irmão, minha irmã, tenha entendido esse tema de hoje, né? Não há salvação sem a igreja. Temos que ter a igreja para poder ter a salvação. Se você viver fora da igreja, eu diria que quando você chegar diante de Deus, Ele vai dizer: meu filho, minha filha, infelizmente você viveu a sua vida sem a igreja. Então você vai passar aí, sei lá, você vai passar aí a eternidade, talvez não seja nem salvo, né? Talvez não seja nem salvo. Ou seja, não há salvação sem a igreja. Você tem que viver o sacramento, você tem que viver a penitência, você tem que ter essa dinâmica, senão você vai viver eternamente, né, no limbo, vai viver no limbo, vai viver, sei lá, né, no purgatório, e Deus o livre guarda até no inferno. Por quê? Porque nunca buscou a igreja de Jesus, nunca buscou Jesus, que é a própria igreja, tá certo? Então, não percamos tempo, busquemos a igreja, busquemos a Cristo, busquemos a salvação, enquanto Ele se deixa encontrar. Eu acho que tem até a passagem, né, no finalzinho de Jó, Isaías, finalzinho de Jó, Baruque, Jó, Ezequiel, né? Cadê você? Cadê? Macabeu, Jó, no finalzinho de Jó, se eu não me engano, tem esse dizerzinho, né? Esse dizer aí. Cadê? Não, não é isso aí não, é escuta, meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram, né? É diferente, é num salmo, eu não lembro qual seja não. Eu vou dar uma procurada e aí eu partilho com você, tá certo? Muito obrigado por estar aqui no canal Oração Virtual, que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe os seus trabalhos, abençoe a sua família, que Deus te abençoe e até um próximo tutorial. Forte abraço, que Deus te abençoe.